Segundo a espiritualidade, nós encarnamos, reencarnamos, né? Já vivemos várias vidas por aqui. E quem sabe também em outras localidades, né, do universo. Enfim, a cada vida nós temos um determinado aprendizado. Então, não que haja um destino imutável, mas nós temos um programa de vida. Venha participar. Algumas coisas que nós nos propomos a fazer, alguns aprendizados que nós necessitamos na nossa evolução como espíritos, né? Espíritos eternos. Mas esse destino, ele não é algo que não tem como nós alterarmos. Tem sim. Então, quando a gente fala sobre previsões de 2022, algumas coisas a gente pode entender que são imutáveis e outras não, outras vão depender da gente. Então, falando sobre esse novo ciclo que vai se iniciar em breve, a partir de abril, nós podemos entender que hoje nós estamos passando por um momento difícil, né? Momento de gravidade, né? Um momento grave da situação no planeta. Depois de 2 anos de pandemia, parece que agora a pandemia está finalmente se tornando, passando a ser uma endemia, né? Passando a fazer parte desse nosso novo normal, mas não mais como uma pandemia. E agora nós temos a guerra, né? A guerra na Europa e um novo momento, um novo velho momento, porque muitas vezes parece que a gente repete as coisas, né? Parece que o planeta, os seres humanos não aprendem nada, não aprendem a viver em paz, né? Nós temos um espírito muito bélico, né? Briguento, nós somos briguentos porque nós somos reativos, mas enfim. Então, falando sobre as previsões, né? Ficou famosa agora, né, nesse começo de ano, a Baba Vanga e as previsões que ela fez. E algumas previsões pode ser que não aconteçam, tá? Eu acredito nisso. Por quê? Existe um fator muito importante que nós precisamos entender. A realidade, nós criamos a nossa realidade. Então, dentro de algumas limitações, nós alteramos a realidade. Nós transformamos para melhor ou para pior aquilo que nós vamos viver amanhã. Veja que existe, então, uma intensa conexão entre passado, presente e futuro. No presente, nós normalmente ainda reagimos às situações. Por quê? Porque nós aprendemos algo no passado e aí o nosso sistema límbico, o nosso cérebro emocional reage às situações com esses aprendizados. Nós temos aquilo que nós chamamos também em PNL de crenças limitantes, que são coisas que nós entendemos como verdade e nem sempre é uma verdade, né? É uma verdade relativa. Então, um exemplo dessa verdade relativa: nós nascemos para sofrer, né? Essa é uma verdade relativa, porque se você acredita que você nasceu para sofrer, você vai sofrer. Agora, se você não tem essa crença limitante, que você acredite que o sofrimento, tá, ele existe, mas ele pode ser transformado num aprendizado, numa bênção, então aí você começa a diferenciar a questão do sofrimento. Então não é que o sofrimento vai deixar de existir, mas você vai saber como lidar, como dissolver da sua vida esse sofrimento, entendendo que o sofrimento ele é causado exatamente por esse apego que a gente tem exagerado às coisas da matéria, o medo do futuro, né? O apego ao passado, e aí o nosso presente ele se torna sofrível pra caramba. Para você mudar essa situação, você precisa entender essa linha do tempo passado, presente e futuro. Ela é, na verdade, uma linha ilusória que nós temos aqui nessa vivência terrena.
Então, ela é feita através de ciclos, né? E esses ciclos se repetem e nós vamos evoluindo numa espiral. Então, nós passamos por um ciclo, terminamos. Aí a gente retoma esse ciclo, só que agora numa espiral, num outro ponto, né? E assim nós vamos evoluindo em espiral. Portanto, precisamos compreender que não é tão fácil assim, quando algumas pessoas falam, nossa, vamos oferecer a você uma panaceia, né? Que a gente chama de panaceia, que é aquele remédio milagroso, uma panaceia, serve para tudo, vai resolver todos os seus problemas. Não, isso não existe. Aprenda em 5 dias como você transforma a sua vida, nunca mais você vai sofrer. Isso é uma bobagem. E mais bobinho é quem acredita nisso, né? É infantil. Eu acho que a gente já está numa fase de sair da infantilidade. Então, a infantilidade não nos proporciona bons resultados, né? Não a infância como criança, como ingenuidade, melhor, como inocência, né? Mas aquela infantilidade de que você acredita em qualquer bobagem que te diga, né? Nós estamos num momento, 2022, é um momento extremamente importante, porque é um momento de prosperidade. Acredite se quiser, pode parecer que não, mas é. Depois de 2 anos difíceis que nós passamos, e agora com uma guerra, né? Essa prosperidade, ela vem como um significado de limpeza, né? Que foi feita, e ela vai terminar com essa quarentena agora, e com a renovação da Páscoa, nós vamos estar iniciando uma fase de muita prosperidade. Essa prosperidade não significa que o mundo vai se tornar totalmente pacífico, que não vai haver mais guerra, que não vai haver dificuldade. Não tem nada a ver com isso. Significa a prosperidade interna. Nós estamos cada vez mais sendo tocados pelo despertar da consciência. Cada um de nós precisa fazer a sua parte, a parte que lhe cabe, nesse momento de despertar da consciência. Por isso que é um momento de prosperidade. Prosperidade porque nós temos ampliado a nossa consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo nesse planeta. Então, quando Baba Vanga tem uma previsão de que os ETs vão se comunicar conosco, nós sabemos que eles já se comunicam conosco há muito tempo, só que não de uma forma pública, porque os seres humanos, em grande parte, não estão preparados, mas nós já estamos chegando a uma massa crítica. Falando sobre massa crítica, só esse detalhe, para quem não sabe, a massa crítica é o número necessário para que haja uma transformação. Então, a gente precisa de uma massa crítica de pessoas, de seres humanos que tenham despertado a consciência para esse contato, essa reconexão com seres extraterrenos. E isso logo vai acontecer. E pode acontecer agora em 2022. Sim, pode acontecer. Só que é um destino imutável? Não, vai depender de cada um de nós. Por isso, eu e muitos outros estamos vindo a público aqui nos canais do YouTube, convidando vocês a esse despertar. Então, é um convite, uma corrente, né, de luz que nós vamos formando e de entendimento, porque imagina seres do universo, né, outras espécies do universo, enfim, seja física ou não física, eles vão se mostrar aqui para o nosso mundo terreno de uma forma física. Pode ser que a gente tenha que estar um pouco mais elevado vibracionalmente para que haja esse contato, e pode ser que, e é provável, né, que a gente precise dessa massa crítica, porque senão os seres humanos, eles são nós, né, eles, os seres humanos, nós seres humanos somos muito bélicos, muito reativos, e pode acontecer algo pior,
com essa chegada, né, pública de seres de outros mundos. Então a gente tem que entender que 2022, sim, é um momento extremamente importante, vai acontecer milagres na vida de cada um de nós, mas cada milagre que acontece depende de nossa ação, tá? Então, falando sobre milagres, falando sobre transformação, falando sobre aprendizado e prosperidade, é exatamente isso. Esse ano é um ano de prosperidade interna. E essa prosperidade interna, ela se reflete, ela é visível no mundo externo. Então, eu sou uma pessoa que vou me sentir mais próspera esse ano, mais conectada com a luz, com o divino. Se eu consigo alcançar esse estado vibracional, essa frequência, o que acontece? Eu vou poder praticar isso com todos aqueles que estão no meu entorno, não é? Então essa energia, eu vou me tornar, não que eu vou ser maravilhosa, linda cereja do bolo, mas eu vou me tornar um canal de luz e vou conseguir, quem sabe, tocar outras pessoas com essa luz e ajudar que outros despertem, né? Então, nesse trabalho de transformação, todos nós somos convidados a nos tornarmos agentes dessa transformação. Nós temos só 2 papéis a desempenhar aqui. Ou você escolhe ser o doente, ou você escolhe ser o curador. Eu acho melhor que sejamos curadores, né? Que sejamos esses agentes de transformação. Curador no sentido de ser esse canal, né? Jesus, em sua passagem pelo planeta, ele disse que nós poderíamos sim curar como ele, né? Mas o que nos faltava e ainda nos falta? Essa conexão com a luz, nós nos sentirmos luz, nós nos unirmos ao todo, nós pararmos de nos separar, de nos isolarmos de tudo. Veja, nós como seres humanos, ainda hoje, muita gente não acredita que existem seres de outros planetas, de outras estrelas, enfim, né, de outros mundos, que só nós existimos nesse universo infindável. É uma bobagem, é ser muito simplório. Então, por que vivemos essa ilusão, né? É momento de despertar. E esse despertar, ele nos traz prosperidade. Então, a partir de abril, nós estaremos vivendo uma prosperidade nunca antes imaginada, tá? E, inclusive, o nosso querido Chico Xavier falou que nós iríamos ter uma vivência muito próspera se ultrapassássemos esse momento, né, dos 50 anos desde a chegada à Lua, né, se nós não criássemos, né, fizéssemos uma guerra, uma terceira guerra mundial com armas nucleares. Isso não vai acontecer, tá, gente? Não vai acontecer, porque nós estamos sob o olhar de seres muito mais evoluídos que a gente, e eles não vão permitir que isso aconteça, tá? Nós já estamos ultrapassando essa fase difícil. Pode haver, sim, guerras isoladas, conflitos, porque o ser humano ainda é muito, muito atrasado, né? Muito egoísta, então ele tem essa ilusão de separatividade das nações, né? A gente vive num planeta que é um grãozinho de areia, como eu sempre falo, né? E os governantes se acham no direito, né, de poder, né? Eu preciso dominar mais, né? Como se isso fosse real. Na verdade, é uma grande ilusão, faz muita gente sofrer, né? Muitos espíritos sofrem, mas esse sofrimento, voltando à questão do sofrimento, também é um aprendizado para cada um de nós. Então, o que vai acontecer em 2022? Muitos milagres. E na sua vida vai acontecer milagres? Sim, vai acontecer milagres. Mas basta você ficar sentadinho aí esperando? Não. Nós temos que agir
juntos, manifestar esse milagre, criar uma realidade melhor dentro do possível, né? Porque existe um plano maior de transição planetária, de passarmos desse planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, né? Tem toda aquela história de evolução, mas na vida de cada um de nós pode se tornar muito melhor, pode ser muito mais próspera. Então comece hoje refletindo sobre o seu sofrimento. Esse é o pedido que eu te faço. Nós estamos agora no período de quarentena, graças a Deus, o carnaval acabou. Então comece a refletir, e você pode inclusive escrever sobre os seus sofrimentos, tá? Todos nós temos sofrimento, gente. Sabe, a gente não admitir que a gente está sofrendo por alguma coisa é uma negação, tá? A gente não pode, não deve negar, né, que a gente sofre, porque a própria vivência no corpo físico já é sofrida, tá? É pesada, né? O plano das formas terreno, ele é pesado, ele é denso, e o nosso espírito sente isso, né? Então, a vivência terrena por si só, ela é sofrida, mas ao mesmo tempo, ela é uma bênção. Então, a gente precisa começar a refletir sobre o que é o sofrimento, como nós podemos transformar esse sofrimento em bênçãos, em milagres, em prosperidade. Digamos assim, que nós sofremos. Eu gosto muito das 4 nobres verdades do budismo, né? Então, a escola budista, né? A filosofia budista, fala sobre o sofrimento de uma forma assim que é muito simples para a gente entender. Não que seja fácil da gente realizar, né? Mas é muito simples a gente entender o porquê nós sofremos, tá? Esse sofrimento é sempre fruto de muitos desejos que nós temos, desejos superficiais, do ego, inclusive. Então, não é proibido desejar, não é proibido você querer ter uma vida prazerosa, mas às vezes a gente deseja coisas que não dá, não depende da gente, né? E aí a gente se apega àquele desejo, aí se apega ao passado, se apega a coisas que a gente considera ruins que aconteceram, a gente não consegue dissolver as nossas crenças limitantes, né? Do nosso subconsciente, tá? Inclusive, eu queria também falar, né, quando eu digo que não são 5 dias para você mudar, né, não existe nenhum cursinho rápido de final de semana em que você vai tornar-se pleno, e nem tem graça. Vamos falar a verdade, gente, que graça teria a vida, né? Se não fosse esses nossos aprendizados. Quando eu falo em graça, não é graça de rir, de piada, graças, nós recebemos graças diariamente, constantemente. Então, tudo isso que nós vivemos é maravilhoso, seja qual for o momento que estejamos passando, problema de saúde nosso ou de alguém da família, o que isso vem a nos ensinar, qual é a graça, né? Existe uma graça nisso, né? Então, hoje o convite é esse. Reflita sobre os seus sofrimentos, pode escrever, vamos comentar. Nós estamos nessa fase de quarentena e assim que ela terminar, nós precisamos aproveitar muito, né, esse momento de prosperidade, tá? Uma outra coisa importante, procure tomar cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você lê, não é? Com as mídias, porque elas inflamam coisas ruins, né? Elas gostam de... Não é que gostam, né? Elas trazem muita notícia ruim, muito sofrimento, e aí você começa a viver aquilo e cada um vive a sua realidade. Então não significa que você vai viver na Lalalândia, né? Na paz e amor, good vibe. Não é isso. Mas quando você fica muito tempo assistindo os noticiários, então estão falando sobre guerras, e a economia vai ficar ruim, nós vamos passar fome, é só coisa ruim, né? Então é uma realidade tenebrosa, e nós como buscadores e agentes de transformação, a gente tem que
mudar essa realidade. Então tá acontecendo isso aqui, mas eu vou vibrar outra frequência aqui, para que essa frequência de luz possa dissolver essas trevas, tá? Vamos continuar falando sobre isso muito, muito, muito. Fica à vontade, faça seus comentários, seus questionamentos e continuamos no próximo vídeo. Namastê.